Assim, gente, na 602, o capeta tá lá. Vocês tomam cuidado quando vocês entram. Gente, ó, tem um bando de ilha clássicos que simplesmente estão vigorados na 802. Olha, o inferno se instalou na 904, porque ele acabou de sair ao desabafo dele. Aí aquele professor que está tomando café, que está respirando um pouco, fala: Meu Deus, é a minha vez de entrar na 904. E como é que entra esse professor? Um dos maiores problemas que nós temos hoje é o segundo segmento. O primeiro segmento você ainda procura, você tem uns problemas, você ainda dá para levá-los. Mas o segundo segmento, você precisa ter muito domínio de si mesmo, você precisa ter muito equilíbrio, porque você vai ser mandado para muitos lugares, porque você já trata com adolescentes, você vai ter muitas palavras malditas, quando eu falo malditas, é separados, mal faladas. Pronto, para não ficar um termo pejorativo, muito mal faladas, e você precisa se equilibrar. Você vai ter um professor de um tempo, você vai ter um professor de 4 tempos, que é português e matemática. Aí depois entra de um tempo. Depois ele sai para educação física. Esse aluno ele fica como? Totalmente disperso, ele fica totalmente alvoroçado. E um dos maiores problemas se dá no segundo segmento. Pedagogo de segundo segmento, ele precisa muito ter paciência, concentração da palavra, porque essa daqui falou, tá falado. Voltar atrás não tem como. Não existe como voltar atrás. E quando você faz esse retorno para o segundo segmento, você precisa às vezes entrar em sala de aula, você tem que, eles quando saem, eles já sabem para onde eles vão, eles se escondem, eles têm os seus ambientes. Fora quando o uniforme você tem que pedir para abaixar, porque a barriga está aparecendo. Quando, no caso, eles vêm com uma calça rasgada, e é uma calça rasgada de uma forma que às vezes pode aparecer as partes íntimas, eles já começam a querer namorar. Então, é uma série de demandas que vem em cima de cada. Isso eu estou fazendo um resumo, porque senão não daria tempo de fazer toda essa jornada pedagógica com vocês sobre esse tema, segundo segmento. Gente, é desafio, mas é um desafio que você pode trazer eles para vocês, pois a maioria, tá? Ela está simplesmente voltada só para um cunho. A atenção que ele não tem em casa, ele vai querer demonstrar não te pedindo atenção, mas ele vai querer demonstrar te enfrentando. Porque ele em casa não consegue se enfrentar ou se enfrentam, cai talvez no tapa. Aquele adolescente dentro de casa, ele é um adolescente que, infelizmente, a casa dele é uma gritaria imensa. E quando a gente vai ver, a gente está gritando tão alto, porque o nível da turma vai subindo, 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 e você vai vendo assim, meu Deus do céu, você não consegue conversar e nem você dá a sua matéria. O que acontece no segundo segmento com grande profissionalidade? A evasão escolar. Porque vocês imaginam bem que muitos vão para a escola hoje, principalmente a pública, para comer. Isso no primeiro e no segundo segmento. É triste eu falar que muitos vão só para comer. E quando é sábado e domingo, a gente pergunta: você vai para onde? Vou para a casa da madrinha, fico na casa da vizinha ou não como nada. É uma realidade triste. Como é que você vai ensinar uma criança a ler? Isso eu falo criança, voltando também para o segundo segmento, porque há alunos hoje do segundo segmento, no 9º ano, que não sabe ler
e escreve mal o seu nome. É triste. E o IDEB do município é lá em cima. Não sei como. Não me pergunte como. Um aluno do nono ano, que é a minha 8ª série, lá no tempo de bolinhas, não sabe escrever o seu nome. É duro, é triste. Você que ama a educação, você que lida com isso, você olhar uma criança, aí você pede a identidade dela, como eu já fiz. Me presta a sua identidade. Ih, tio, não tá aqui não. Falei, traz amanhã pra mim. Pra quê? Só quero tirar uma dúvida. Traz amanhã a sua identidade pra mim. Pô, qual é, tio? Falei, traz pra mim, rapaz. Tá com medo de quê? Você precisa, às vezes, falar uma linguagem que você não coloque ela para baixo, mas ao mesmo tempo você nivele, porque você precisa trazer. Se eu for falar para ele assim, a sua identidade é para eu fazer a verificação daquilo que dentro de um cunho, voltado para um prisma, eu possa vivenciar as dúvidas a serem esclarecidas por minha pessoa. Esquece. Ele vai rir da tua cara porque ele não entendeu nada, ele não vai trazer nada. Você precisa ter uma linguagem acessível a ele. Você tem que ser um camaleão. Você tem que saber o que você está falando aí. Porque senão, você simplesmente perde esse aluno. E eu preciso trazer esse aluno para mim. Porque o aluno está me dando problema. É aluno de corredor, é aluno de banheiro. Então, o que acontece? Eu tenho que trazer. E quando esse aluno trouxe para mim, foi onde que eu vi o dedão dele na assinatura. E eu falei assim, nós vamos mudar esse dedão aqui. Você vai tirar uma nova identidade. Porque ele já estava no 8º ano. Eu vou fazer um projeto com você. Projeto a carteira de identidade. Você vai tirar 15 minutos e vai vir todo dia aqui na minha sala. E você vai fazer o seu nome e nós vamos no Detran e você vai assinar o teu nome. Pô, tio, mas eu não sei. Eu falei, não tem problema. Eu vou pagar as taxas, tudo direitinho. Seus pais vão estar cientes que eu não posso fazer isso sem uma autorização de pais e ao mesmo tempo da escola. Mas eu fiquei extremamente desolado de ver um menino de 17 anos com o dedão na sua identidade. Que o dedão significa o quê? Analfabeto. E quando ele viu o nome dele na identidade, eu senti o olhar dele diferente. Porque o olhar é, para mim, a porta que abre da alma da pessoa. Clarice Lispector já falava isso. Então, no olhar, você sente. E eu fiz um comparativo com ele, da identidade que ele tirou antes de assinar o nome e depois. Aí pergunto eu para você, pedagogo tem que ser professor ou pedagogo não tem que ser professor? Porque lá atrás, por que que esse professor não ensinou esse aluno, pelo menos, a escrever o nome dele? Quer ver uma coisa? Educação física, eles amam. Eles adoram educação física, que é o momento melhor para eles de distração no primeiro segmento. E no segundo também, mas no primeiro muito mais. Falou educação física, eles amam. Cria uma chantagem emocional, pedagogo. Ó, educação física hoje. Dever do quadro copiado até às 3 horas, que é o horário de educação física de vocês. Se não, fica na sala só depois que terminar que desce. Vai 3 horas na sala para ver que tá todo mundo vazio. Não tem um aluno em sala de aula. Por quê? Você trabalhou uma chantagem favorável para eles. E com essa continuidade, você vai trazendo ele para vocês. E vou dizer para vocês uma coisa: eles não vão te chamar você de te amar, de bruxa, até pode ter um ou outro que venha desvencilhar. Mas por eles não terem rédea dentro de casa, eles gostam. Porque eles olham para você e falam assim: eles não falam com a boca, mas falam com o pensamento. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa traz para mim algo que eu não tenho. E quando hoje, dentro da Constituição brasileira e ao mesmo tempo da LDB,
O aluno que chega a uma idade avançada, que é onde não adquiriu conhecimentos, ele pode ir pro EJA. Pelo amor de Deus, pedagogos, não é a EJA, a ensino de jovens e adultos, não. É o ensino de jovens e adultos, o EJA. Não é porque termina com o artigo A que eu vou iniciar com o artigo A. Não. É a EJA. Não é a EJA, é o EJA. E dentro desse EJA, eu preciso primeiramente trabalhar uma coisa. O EJA é muito vinculado a Paulo Freire, né? O processo de alfabetização, o processo que ele fez, né, lá no Nordeste de alfabetizar, dentro do processo do contínuo, né? Qual é o processo do contínuo? O que ele tem à sua volta, né? É mais fácil. Na psicopedagogia, eu poderia dar o nome de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky. Estariam bem aliados junto a eles dois, tá? No EJA, eu tenho que tomar cuidado com uma coisa, com a infantilização da alfabetização. Pá, pé, pi, pó, pu, pão. Ok. É as sílabas. Como é que você vai trabalhar isso? Vai fazer ele pintar a letrinha pá? E se ele já tiver lá os seus 25, que é lindo, 60 anos, você vai dar para uma senhora para pintar o pá? Será que você vai dar, a sua professora vai, ela está dando lá aquela matéria, né, que é o P, aí pinte os animais que começam com a letra P. Não, pelo amor de Deus. Isso é evasão escolar no EJA, pois afinal de contas o pedagogo ele precisa alinhar isso daí, que não infantilize, mas também não que radicalize de uma forma concreta, pois afinal de contas você precisa ser meio a meio. Você precisa dar de vez em quando alguma coisa lúdica para ele, mas lúdica de uma forma que ele não se sinta, porque a maioria das pessoas que sai do EJA é porque se sentiu ali criança. Que ele vê que ela é vó, ele é vô, ou ele é mãe, ou ele é pai, ele se compara à criança. E ele fala assim: essa matéria não é para mim. Essa matéria. Isso aconteceu comigo. A minha primeira faculdade não foi pedagogia, minha primeira faculdade foi letras. Depois que eu fui fazer, tranquei todos os meus turnos da manhã, fui fazer de manhã e de tarde, de noite dava aula, e foi aonde que eu fui fazer pedagogia, que eu não queria fazer à distância, queria fazer presencial. E simplesmente, quando eu me deparei numa sala de aula, eu tive, peraí, Paulo, você aqui é aluno e lá você é professor. Porque eu via umas infantilidades das... Ah, vamos fazer umas florzinhas, vamos fazer um rabisquinho e aquilo ali. Eu falei, meu Deus, que provação, mas vamos embora. E a gente precisa saber... Olha o camaleão mais uma vez aí, nos estreitando. A gente precisa saber aonde nós estamos para, assim, locos, a gente poder verberar aquilo que nós somos. E quando eu tive que voltar, depois já de ter encarado aí 15 anos, mais ou menos, de primeiro segmento, tive que voltar a fazer estágio. E o estágio que começa é o estágio do primeiro ao quinto ano. Meu Deus. Já dando aula já para adultos, faculdade. E eu falei assim, vamos embora. Vamos começar novamente. E foi fazendo dessa forma que quando a gente tem o brilho no olhar, a gente encanta o que está ao nosso redor. Então, um dos momentos que o pedagogo vai enfrentar é o EJA. E no EJA, nós precisamos fazer, principalmente, tá, a parte de não extrematizar esse ensino e não infantilizar. Você equalizar esse ensino para esse
seja ele quem for, um jovem ou, mais ainda, um senhor ou uma senhora, para que possa ter permanência na sua sala de aula. E o processo de palavração deles, de Paulo Freire, às vezes eles podem soltar uma coisa para vocês que vocês precisam, né, trabalhar. Porque eles vão falar talvez coisas para vocês que é o processo deles. Se for trabalhar processo de palavração na contemporaneidade, você precisa ontem abrir um parênteses, abrir e fechar. As palavras que ele pode querer falar para você é uma palavra intempestiva e principalmente pornográfica, que é a vivência dele. E você vai falar que está errado? Não, ele vive aquilo. Ele vive aquilo. Como durante uma apresentação, eu tive que segurar uma turma de quase 35 numa faculdade que eu dava aula, porque a garota falou com toda explicicidade que era uma garota de programa. E quando falou garota de programa, vocês imaginam, dentro de um curso que eu dava aula de língua portuguesa, que era o curso de Direito. Imagina bem. Ela se formou, é uma menina que eu tenho até hoje amizade com ela, porque não importa a vida dela social, mas ela falou para mim, em sala de aula, que ela pagava a faculdade através de programas. E fazer a inclusão dessa aluna após isso foi muito difícil. Eu tive que chamar a coordenação, tive que chamar, porque eu vi determinados momentos que ela estava sozinha. Porque, infelizmente, para a sociedade, não que eu venha falar que isso é uma profissão digna, não estou aqui profanando isso. Estou falando ela como pessoa. Ela, como pessoa, para mim, era minha aluna. O que ela fazia do portão da faculdade para fora, isso aí é com ela. Eu não queria saber, tanto é que eu não perguntei. Ela mesmo quis falar, porque ela se sentiu engasgada. Não sei o porquê, enfim. Mas agia naturalmente com ela. Agia de uma forma como se não tivesse. Uma outra coisa que eu não sei se vocês sabem, mas está incluído na lei, perdão, é o direito às culturas afrodescendentes ficarem ausentes da, seja do âmbito escolar, de todos os níveis. Primeiro segmento, segundo segmento, ensino médio e ensino superior. Eles têm direito hoje, tá? Estabelecido por lei, de ficar ausentes sem prejuízos. Só que esse aluno, quando volta, existe ainda muito a segregação religiosa. Que o pedagogo, junto com o professor, você vai ter que deixar a sua religião de lado, seja ela qual for. E você vai precisar de incluir aquela pessoa dentro da escola. Ela de cabeça raspada, talvez com alguns artefatos religiosos. A escola precisa abrigar. E tem muito pedagogo que não sabe disso. Tem muito pedagogo que, infelizmente, não sabe que é uma lei e ela tem esse direito à lei. Aí você vai ver, diante da sua instituição, o pedagogo principalmente, vai ver como é que, a partir dessa lei, eu não torno essa aluna, esse aluno, prejudicado pela ausência que ele teve que fazer as manifestações religiosas que não me cabe perguntar quais são. O que me cabe é não fazer desse aluno, principalmente, uma criança exclusa. Palavras que venham deferi-la, segregá-la. Eu tenho que fazer a inclusão. Mais uma vez, professor e pedagogo, eles precisam andar entrelaçados. A próxima função do pedagogo
ela não tem muita inerência aqui no Rio de Janeiro. É uma pena. É uma pena mesmo. Em São Paulo tem bem mais. Curitiba, então, é muito mais vivenciada, que é o pedagogo hospitalar. Gente, é muito bom. É um prazer tão grande. Meu Deus, quando eu fiz o meu mestrado, que eu presenciei uma aula de um pedagogo, que é o pedagogo que dá aula, não é o professor, é o pedagogo. Exige-se, não o professor, mas exige o pedagogo hospitalar. Aquela criança que tem um material adaptado para colocar, ou seja, se ele puder sair da cama, mas se ele tiver no soro, se ele tiver na em alguma parte que não possa, existe uma mesa que ele pode acoplar e ali fazer todo o material que você traz para ele. E é considerado, tá, como matéria para ele passar ou não. Existem alguns casos muito tristes que dá o nome de aceleramento do acompanhamento pedagógico, que aquela criança já está numa fase terminal. E às vezes faz a formatura dela numa semana, por segundo segmento, mas ela, infelizmente, não tem tempo de cursar o segundo segmento. Porque a doença, por suas variáveis patologias, a sucumbiram desse momento. É triste. É muito triste. Mas aqueles que têm a oportunidade de dar continuidade, simplesmente têm essa possibilidade de você ver no rosto de uma criança um momento dela poder aprender no hospital o que numa sala de aula você pode trazer para a mesma. E dependendo da criança, e assim, o mais fantástico que eu aprendi muito olhando, porque eu fazia o estágio dentro do hospital, e assim, a educação física na cama. Joga a bola para mim, toma, joga a bola para você. Levanta a mão, vamos fazer polichinelo. Vamos lá. 1, 2, 3. E assim, a criança ela faz a ilusão e aquele sorriso. Às vezes a lágrima descia, porque ela lembrava já do tempo da escola dela, que ela parou. Tem crianças que moram no hospital, que a mãe vai em casa para buscar novas roupas. Existem variações dentro. Se você visitar um INCA da vida, você vai ver na pediatria como que é triste ver uma criança ali já lutando contra um câncer a favor de uma vida. Uma criança carequinha, a maioria com touquinha, porque o ar-condicionado é muito forte. Então precisa colocar. E existem pessoas que entram no INCA como Branca de Neve, como Hulk, como os Doutores da Alegria, para trazer um momento de paz e tranquilidade para aquelas crianças que estão em processo de saída do hospital ou processo de fase terminal. Então existe também o pedagogo hospitalar. No pedagogo hospitalar, para mim, a parte mais sensível é a emoção. Para mim, a parte mais sensível é a emoção de você olhar aquela criança e ela tão inocentemente olhar para você e no olhar dela ela fabricar o pedido de vida e aonde a vida não está nas nossas mãos. Então, para esse nível, existem algumas faculdades que fazem pós-graduação lato sensu. Lato sensu é acima de 360 horas, tá? Que você pode fazer a pedagogia hospitalar. Mas não é um campo muito visto no Rio de Janeiro, tá? Não é um campo muito aberto
dentro dessa praxe, mas em São Paulo e Curitiba. Só que nós temos aí, gente, alguém está com alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, que só estou vendo LA, UC, MA, BA e CDS. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Como é que tá aí, pessoal? Tá todo mundo aí na sala ou me deixaram aqui sozinho? Larga o gordinho aqui, não. Cadê vocês? Tá tudo certo? Eu queria só fazer uma pergunta. Toda. Vamos lá. Você diferencia pedagogo de professor. Eu não consigo ver essa diferença. O que diferencia o pedagogo do professor? Não, eu falo que não diferencia. O pedagogo, ele é um professor. Se você Certo. tiver a alma de professor, você não é um pedagogo. Ah, sim. Foi nisso até da minha fala. Você precisa ser professor primeiro, para depois você ser pedagogo. Certo. Obrigada. Nada. Gente, mais alguma pergunta? Alguma coisa que ficou aí como estava? Acho que foi a Isabelle. A Isabelle estava com uma contradição e realmente precisava ser falado. Tem mais alguém? Posso continuar? Ok, vamos lá. Existe o pedagogo empresarial. O pedagogo empresarial é aquele pedagogo que vai trabalhar dentro da empresa, favorecendo duas coisas: a escolaridade técnica e a escolaridade formal. A escolaridade técnica, você trabalha numa indústria, vamos colocar de costureiras, e esse empresário, ele quer tirar essas costureiras da antiga quarta série primária, que são, senhora, minha mãe falava com muito orgulho, porque é um currículo antigo que quem tinha a quarta série primária era a pessoa que sabia ler e escrever. E vou dizer para vocês, era a maior titulação existencial. O ginasial era difícil chegar até então. Mas quem tinha a quarta série primária sabia ler e escrever. Que na época contemporânea da década de 30 e de 40, esse currículo era muito vertente. Então, ele quer tirar essas costureiras da quarta série, do sexto ano. Eles querem colocar todos nivelados no ensino médio. O que você vai trazer? A escola corporativa. O que é a escola corporativa? É a escola que vai dar a menção para que essa pessoa saia da condição. Você vai formar turmas, você vai trabalhar vivenciando, você vai trazer a escola para o trabalho. Então vai precisar de um momento aonde que essa costureira ela costure e um momento que ela estude. Só que ele, vamos lá colocar aí um exemplo para nós entendermos. Todas essas costureiras, elas só sabem trabalhar na máquina reta. Só que ele está precisando da overlock. Aí já entra a parte técnica. Você vai promover uma professora, uma instrutora que saiba favorecer a máquina da overlock para juntamente estabelecer as regras pedagógicas, porque essa costureira não vai saber a parte pedagógica, e isso aí vai estar com um pedagogo empresarial, e você, junto com essa instrutora, por que você está o nome de instrutor e não de professor? Porque normalmente esses profissionais, eles têm apenas, no caso, a escolarização é mínima para eles, mas tem a grande aderência que o funcionário, o empregador está precisando. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar ali a linguagem, você vai trabalhar a didática, a paciência em ensinar, e assim vai. É gostoso? É maravilhoso. É muito bom. E grandes empresas como a Petrobras, o BNDES,
fazem, tá? E isso chega, às vezes, até o nível superior. Isso perpassa dependente até o nível superior. Vai depender muito do que a empresa quer para trabalhar o que seja propiciado diante do empregador. É difícil ver, pessoal. Não é fácil ver, não, porque normalmente, em tempos modernos, né, Karl Marx fala muito isso, alienação. Charlie Chaplin, em tempos modernos, ele fez isso. Eles querem apenas, né, um produto feito a partir do seu trabalho. Mas ainda existem pessoas, a gente não pode generalizar, é óbvio, que olha, né, e fala assim, você vai estudar, você vai crescer na vida. Ainda existem empregadores que não têm essa ganância de querer somente a produção de um empregado. Então, isso aí é muito variado, mas esse pedagogo ele vai trabalhar com essas funcionalidades para fazer essa construção pedagógica dentro do seu local de trabalho. Paulo, existe uma pós-graduação? Existem cursos que vão te levar e você encontra uma cartilha no MEC, tá? No MEC você encontra uma cartilha e essa cartilha é gratuita, você baixa ela e ali você vai sabendo os parâmetros para você fazer ao mesmo tempo a continuidade. Nisso daí, você pode pegar muito, tá? Diploma falso. É triste eu falar, mas amigos que já trabalharam, pegou. E qual é a sua posição diante de pedagogo numa dessa? Vou denunciar a polícia? Pelo amor de Deus. Conscientize-o, peça-o para trazer, e dentro das deliberações que ele precisa fazer, ele começa lá de trás. Cuidado. Você pode denunciar ele porque ali é uma ideologia falsa. Todavia, só sabe Deus o que levou ele a chegar até ali. Então, existem hoje muitos diplomas falsos no mercado de trabalho. Até recentemente, há uns 4 meses atrás, uma faculdade estava emitindo diploma falsificado. Peguei recentemente um amigo negociando a carteira de motorista. E eu falei, cara, você sabe dirigir? Vou para a autoescola para ligar o carro. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, paga uma autoescola. Cara, é difícil, eu vou ficar nervoso, não sei lá o quê, o cara tá me cobrando aqui X, sempre tem um mercado paralelo. Mas os caminhos mais curtos são aqueles que mais nos derrubam à frente pelos obstáculos que nós mesmos colocamos pela vida. Tem o pedagogo social. Esse pedagogo, ele é gostoso, ele é maravilhoso, porque ele trabalha com pessoas, seja ela de âmbitos de idade, de vulnerabilidade social. Tem o educador social, tem o professor de cultura. O pedagogo social é aquele pedagogo que vai tirar as crianças do poder paralelo, a mulher que está sendo massacrada em casa. E ele, dentro de uma construção pedagógica, ele vai elaborar projetos para aquela cultura. Aí vai variar muito, pois o pedagogo social, ele vai ter uma vertente variada. Pois, afinal de contas, ele pega crianças cujo os pais abandonaram, violentaram. Você vai ter que trazer para ele, culturas que não sejam agressivas, que não sejam. Você vai ter que ser bem psicológico quando você se trata de um educador funcional
dentro da sociedade. Porque ele vem com uma degradação de fora que você precisa moldar dentro de um espaço. Mas é gostoso. Tem uma fundação chamada São Martinho, que pegam crianças com um declínio, vamos dizer assim, na sua conduta. Eu gosto de amenizar um pouco a palavra. Um declínio na sua conduta. E o que esse pedagogo tem que fazer? Mudar a cabeça dessa criança. Poder mostrar para esse jovem que o trabalho é fruto de um benefício. Que o trabalho faz parte de um alicerce para ele. E existe também, dentro das penitenciárias, um pedagogo que ele é professor. Mas aí é por concurso ou por contratação da SEDUC, que teve até bem recentemente, se não me falha a memória, essa contratação, onde fica um policial dentro e você precisa mostrar o melhor de si para germinar. Você fica como Comênios. Comênios, ele simplesmente protagonizou o Jardim da Infância. Você precisa simplesmente germinar em cada mente o poder que o paralelo não é o importante, mas o evidencial é transformador. Você pode trabalhar filmes, vamos ver quais filmes, é óbvio. Você pode trabalhar dinâmicas, você pode fazer, dependendo da instituição, é óbvio, tá? Eu não estou protagonizando isso como regra, estou dando exemplos. Você pode trazer capoeira, maquiagem, artefatos que levam para ele de cursos para que essa mente seja moldada. Na neuropsicopedagogia, tem uma parte muito boa a ser estudada, chama a neuroplasticidade. É quando o cérebro já está totalmente formado, seja ele no lado físico, que é o biológico, ou no lado emocional. O pedagogo social, ele trabalha muito o emocional dessa criança, desse jovem, desse adolescente ou desse adulto. Ele precisa permear ali dentro bons sentimentos. Mais uma vez, construindo aí para Isabelle, pedagogo e professor, alma única. Nós precisamos ter esse olhar diferenciado. Nós precisamos ter esse olhar caridoso, pois, afinal de contas, nós temos que ter um olhar diferenciado para esse aluno. Na hora da capoeira, que a agressividade vinha, eu procurei e encontrei um livro que é de uma doutora na Alemanha. E esse livro fala da convivência entre uma ave de rapina, que é uma coruja, e um cão pastor. E ela, pelas fotos dela, ela mostra uma harmonia entre dois seres que não são coniventes na parte biológica. E ela fala ali muito sobre características desumanas e humanas ao mesmo tempo. Ela é a tese dela. E eu consegui trazer esse livro com muito custo. Eu não posso fazer uma reprodução desse livro, porque eu posso sofrer sanções, mas eu uso muito esse livro em confrontos de personalidades, com confrontos de opiniões, que a minha opinião não tem que ser feita, tampouco a sua tem que ser a nossa, e eu posso abrir o livro em qualquer página, que ele é misterioso por causa disso, que todas as páginas vai ter uma página deles dois juntos, e de um carinho imenso. É esse amor. E tem no Instagram, que eu vou deixar depois aqui o Instagram dela para vocês, ela deixa fotos lá, tá? O Instagram dela é da Alemanha,
mas você consegue, se você quiser segui-la, o nome dela é Tânia Grant, e você consegue segui-la sem nenhum problema. E você pode imprimir essas fotos e você poder mostrar para conflitos que há de personalidades, de opiniões, seja com o seu professor, seja diariamente com o seu diretor, porque você vai ter um impasse também com o seu diretor, você também possa ser um empate com com o aluno, você mostrar se um cão e uma ave, ele tem o poder de se abraçar, por que eu e você, um ser humano, não podemos? A gente quebra a pessoa com a nossa humildade, só sei que nada sei. Tem um paralelo a isso, quando eu falo é diferenciado, tá? Esse pedagogo agora, ele não é um pedagogo social, não. Por que ele não é um pedagogo social? Porque ele é um pedagogo esportivo. Paulo, tô acima do peso. Tô gordinho. Como é que eu vou ser pedagogo esportivo, Paulo? Vão rir da minha cara, Paulo. O pedagogo esportivo, ele vai trabalhar na mente do atleta o poder, tá, de trabalhar os limites do seu corpo. Mas, Paulo, isso não é a função do educador lá, que ele vai fazer as apropriações, etc. Só que tem pessoas, tá, que às vezes por um corpo perfeito, isso aí te esquece, porque na contemporaneidade a gente tem gente que faz essa harmonização facial, quer tirar a pochete, quer colocar peito, enfim, quer transformar o corpo e às vezes não é bem sucedido. É aí que entra a pedagogia de você poder trabalhar os limites. Você pega o laudo do médico e essa pessoa ela não pode correr. E se você trabalha, quem trabalha isso aí muito? A Sociedade Viva Rio, que ela é muito voltada para os esportes. E eu até recentemente, uma amiga minha falou que teve um processo para um profissional para trabalhar em Volta Redonda, morando lá, que estivesse junto com o técnico, mas que ele pudesse fazer por uma inclusão, porque viriam gente de todo o mundo, mas que falasse a língua portuguesa, é óbvio, mas que o pedagogo pudesse dar continuidade, tá, à escolaridade, como, por exemplo, vamos lá atrás, o Sítio do Pica-Pau Amarelo da década de 80, que é a minha, que foi a minha época. Pedrinho e Narizinho, da minha época, só iam gravar, eu tô falando isso de 1980, só iam gravar depois que chegasse da escola. As gravações deles eram posteriores à escola. Isso nós estamos falando de um currículo bem ultrapassado. Hoje, você já leva esse currículo para dentro do espaço esportivo. Ele precisa dar continuidade, porque senão fecha. Teve uma cantora por abandonar os estudos, uma cantora que, enfim, ela largou os estudos e o Ministério Público bateu em cima do seu agente e a impediu de cantar, porque ela não estava estudando. Isso está vinculado ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então precisa, dentro dessa atribuição esportiva, não ser abandonada a escolaridade. Então, esse pedagogo, ele vai trabalhar diretamente, tá? Aí eu não posso dar para vocês grandes informações, porque isso vai depender da esfera interna. Como é que vai ser feitas? Assíncronas ou síncronas, as aulas? Como é que vai ser a parte de reforço? Como é que vai ser as provas? Isso tudo o pedagogo, junto com a instituição, vai fazer a deliberação e vai apresentar. Para qualquer inspeção esportiva e, ao mesmo tempo, deliberativa,
veja que essa criança está jogando futebol, no caso desse processo seletivo do Viva Rio, tá? Para essa praticidade de estar estudando. Vocês estão vendo como o pedagogo ele pode atuar no mercado de trabalho? Porque quando a gente fala de pedagogo, a gente fala só de escola. Nós entramos no hospital, nós entramos no campo de futebol, fomos para uma empresa, nós passamos por várias interfaces. E às vezes a gente não sabe. Então, se você estiver saindo de uma graduação e você vê uma empresa, a primeira coisa que você vai falar, aqui não é o meu trajeto de vida. Eu tenho que procurar só a escola. Pedagogo não atua só em escola. É claro que em determinadas situações você precisa ter cursos voltado ou técnico ou lato sensu. Mas você pode permear sobre vários horizontes. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Ou alguma coisa que eu falei não foi bem explicada? Que silêncio, meu Deus. Tudo bem aí? Ok? Opa, já. Tudo bem, obrigado, Luana. Me senti acolhido aqui. Então vamos lá. Opa, tranquilo, Débora, ótimo, não estou sozinho. Gente, você não sabe o quanto que é desafiador para um pedagogo também, que vocês estarão na minha posição aí, e eu profetizo isso na vida de vocês. Vocês estarão do outro lado da tela, aí vendo LL, JG, LA, UCME, AB, DS, e vendo, no caso, o coraçãozinho subindo e amando. Bruna Alves, BA. Então, assim, é uma. Aí vendo aqui a Isabelle, tudo bem. E outra coisa, o pedagogo também pode ser recrutado da forma que nós estamos fazendo agora, tudo bem, pessoal? Não pensam vocês que as entrevistas agora são pessoais, não, tá? Presenciais, não, perdão. Elas também podem ser esse âmbito que nós estamos fazendo aqui, por videoconferência. Só que por videoconferência não vai estar fechado a imagem, tá? A, a imagem tem que estar aberta, tá? Você pode usar, né, para ter a sua privacidade, o local aqui. Esse aqui não é meu fundo, né? Dá para ver. Você pode, nem não é nenhum problema. Mas o pedagogo existem muitas partes, tá? Primeira coisa que eles pedem é fechem o microfone, mas com a câmera aberta. E na hora que você for falar, você fecha o microfone. Não for falar, fecha o microfone. Só falo isso como dica para vocês, porque já fiz entrevistas e, digamos assim, as pessoas ficam com vergonha, porque aqui não dá para colocar os filtros, né? Aqui é o cara e a coragem mesmo, né? Não dá para fazer uma harmonização facial aqui, como a gente faz no Instagram, como a gente faz em determinado, dá para fazer filtro. É ao vivo e a cores. E se isso acontecer rapidamente, se você não tiver esse plano de fundo aqui atrás, na pandemia a gente viu muito isso, vimos muito. Cuidado quem passa aqui atrás, tá? Cuidado quem passa aqui atrás, porque quem passa aqui atrás é perigoso. E já passaram pessoas aqui atrás de forma assim, enfim. Então, só fazendo um adendo aí da nossa profissão, que hoje está dentro dessa tecnologia e nós precisamos estar inteirados sobre ela. Ao fazer essa palestra hoje, eu pedi que minha família não entrasse neste recinto, porque é um recinto que eu estou dando aula. É um recinto que é o meu trabalho agora, não se torna mais o meu escritório. Então, aqui dentro, eu pedi para ninguém entrar. Mas pode acontecer um imprevisto, alguma coisa, isso daí ninguém está sujeito a não ter, né? Pode bater aqui a porta, alguma coisa acontecer, etc e tal, enfim. Todavia, essa modernidade, ela faz parte da contemporaneidade de um pedagogo. Bom, o pedagogo ele precisa planejar. Sem planejamento, o pedagogo
ele não consegue. Obrigado, Simone. Ele não consegue, tá? Ele precisa se organizar. Gente, a pior coisa que tem é um pedagogo desorganizado. Primeira coisa que eu sugiro vocês, preciso muito que vocês tenham isso, um caderno, ou 2 cadernos, ou 3 cadernos, dependendo do número. Gente, eu sou muito papel. Por que eu sou papel? Porque palavras ficam no vento. A mãe chega para você e fala assim, pode liberar o aluno sozinho. Ok. Acontece uma coisa na rua, a primeira coisa que ela vai falar para você, isso eu não tenho dúvidas, quem mandou meu filho ir sozinho para casa? Foi a senhora. Eu? Nunca eu ia falar isso. Meu filho não tem idade para andar sozinho. Tem sim, senhora, porque a senhora assinou e está aqui, ó. Então, pedagogo precisa ter caderno, precisa ter pasta, precisa fazer as ações pedagógicas fluírem. Pessoal, toma cuidado, pelo amor de Deus, com projetos. Tem projetos que não tem nada a ver com a escola, que é só para iludir pai, iludir mãe. É triste ver um projeto desse. Projeto, por exemplo, vamos fazer um projeto de sustentabilidade. Se você vai fazer um projeto de sustentabilidade, você precisa trabalhar ali com o seu professor. Primeiramente, seu aluno precisa aprender o quê? O que é sustentabilidade. Ele precisa aprender as cores da reciclagem. Eles precisam aprender que essa sustentabilidade ela é capitalista, porque ela vai trazer frutos para si mesmo. E essa sustentabilidade ela não é só capitalista, mas ela também é ambiental. Olha como um projeto ele faz um círculo dentro de um cunho que a gente precisa saber tudo que precisa para ser registrado. Agora, onde a gente vai fazer isso? Num plano de ação. Essas ideias, essas vivências, aonde vai estar? No seu caderno. Por que vai estar no seu caderno? Porque você fez esse projeto em março. Você fez esse projeto em março, quando chegar em dezembro, que a gestão, enfim, não sei quem possa vir lhe cobrar, você tem como dizer em seu relatório final, caso precise, a mesma. Uma outra coisa, o projeto fica solto, à deriva. Eu fiz o projeto sustentabilidade, ponto final. Parece Dia das Mães. Fez o Dia das Mães. Minha mãezinha é bonitinha, minha mãezinha é lindinha. Isso é no segundo domingo de maio. No terceiro domingo de maio, minha mãezinha é chatinha, ela é irritadinha. Acabou. Dia das Mães é só segundo domingo de maio. É por isso que está vindo uma lei. E algumas escolas já estão fazendo, em vez de fazer Dia dos Pais e Dia das Mães, pelas famílias contemporâneas, o Dia da Família na escola. Pedagogo, se você vê 2 pais, se você vê 2 mães, se você vê uma senhora de 70 anos falando que é mãe, se você vê a vizinha falando que é mãe, você não questione. É claro que você precisa ter um respaldo, mas esse respaldo, eu vou muito com aquele livro, O Corpo Fala. O seu olho, quando vê 2 pais, 2 mães, cuidado. Toma muito cuidado, que isso gera um constrangimento, tanto para os pais, quanto principalmente para a criança. Essa criança precisa ser incluída. Você precisa conversar com o seu professor para trabalhar isso em sala de aula, se por um acaso, é óbvio, se estender, porque às vezes é da mesma vizinhança,
E os problemas de fora da escola, eles entram junto com as crianças. No segundo segmento tem muito isso. É do mesmo quintal. Quando vai ver, você vai fazer uma anamnese, você mora onde? Moro na casa 5. Não, mas eu quero saber aonde. Aqui na rua, tio. E você? Eu moro na casa 6. Vocês moram no mesmo quintal? Moramos no mesmo quintal. Ah, tá. Então eles trazem de fora problema para dentro. E eu pegava o ônibus da escola, só que ele fazia um trajeto primeiro para deixar as crianças, para depois deixar a gente no centro. Então, passou, o ônibus acabava de descer, porque era tanta criança na mesma vila, e tinha uma igreja dentro dessa vila. Aí, quando o menino veio parar na minha sala, eu falei assim: vem cá, não dá para você entrar primeiro na igreja para depois vir aqui, não? Primeiro você dá um pulinho na igreja para tirar aí as sombras ruins para vir as coisas boas, não? Ele começava a rir. Porque aí depois eu descobri que o pai dele era pastor. Falei, meu Deus. Foi muito engraçado. Eu não sabia que o pai dele era pastor, e quando todos ali, né, eram tio, parentes, vizinhos, enfim, não eram vizinhos, era uma família, e estavam constantemente na minha sala. Então, pessoal, a gente precisa fazer essa anamnese e trabalhar diretamente e tudo ser anotado. Por que precisa ser anotado? Precisa ser anotado atraso. A gente precisa anotar as ocorrências. A gente precisa ver chamar esse pai para conversar. E a primeira coisa que esse pai fala para você, infelizmente, é que ele não tem nada a ver com os problemas do filho dele na escola. Primeira coisa. Família? Não. Quem tem que fazer aqui são vocês. Eu já aturo ele em casa. E essa criança vai até o último dia de aula. Ela é fiel. E se a escola for particular, ela ainda vai para a recuperação quando não há recuperação para ela. Porque o pai, a todo momento, ele quase implora para a criança permanecer na escola. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, gente, coordenar materiais pedagógicos. Não sei se é da visão de vocês hoje, mas existem muitos livros e muitos autores da visão antirracista. Existem livros que falam. Tem um livro muito conhecido que eu sugiro vocês não usá-lo, apesar de amar essa autora. Menina Bonita do Laço de Fita. Esse livro já virou corriqueiro. Existem livros que você hoje pode trabalhar muitos cunhos. Como, por exemplo, não ensino o pedagogo não fala para o professor. Em nenhuma escola até hoje eu vi, até eu pronunciar isso, e quando eu falei isso, mas isso não é da minha alçada. Falei, eu sei que não é da sua alçada, mas o cheiro chega no seu nariz. É quando ele solta os flatos, que é nada mais, nada menos que, na linguagem popular, os peidos. Platina fala, quem soltou o pum na escola? Esse livro é maravilhoso. E principalmente quando você vai no ensino médio e pega um livro infanto-juvenil. Eles se sentem tão sem graça, porque na realidade é um cachorro, que ele é chamado de Pum, é quem soltou o Pum. É um cachorro que ele está fedendo, quando o Pum vai para debaixo da cama, como fede, e o Pum passa na casa toda fedendo. Então ele faz uma personificação, não é? E ao mesmo tempo ali uma figura de linguagem maravilhosa, quando você assemelha-se, o cachorro, ao cheiro. Quando você, infelizmente, existe hoje pessoas racistas no nosso meio. É triste. E no esporte agora foi visto, né, um jogador que foi chamado lá fora de macaco. No esporte, então, é muito mais evidenciado. Então, existem hoje livros
dessa cultura antirracista, que vocês precisam tomar como apropriação. Uma coisa que é muito importante ser feito, dependendo aí do nível de escolaridade e do nível que você precisa trabalhar com seus alunos e com seus professores. Cuidado quando você for trabalhar com cabelo. Eu já vi professor, não na maldade, pedindo à criança para trazer de casa algo que assemelhasse ao seu cabelo. E a criança trouxe Bombril. Porque a professora ia fazer, olha o papel do pedagogo. A professora fez o rosto e deixou só a parte de cima. Foi quando eu entrei na sala, que a gente entra na sala para dar nosso bom dia, né? Quando eu entrei na sala, que eu vi a atividade, eu me encantei pela atividade, que eu vi botões, eu vi macarrão, etc. Mas quando eu olho para o lado, eu vejo uma criança com Bombril. Imagina essa criança chegando em casa ou na própria sala de aula, sendo considerado o cabelo dela de Bombril. Eu, na mesma hora, parei a atividade que ia começar, chamei a professora lá fora, falei, vamos tirar esse Bombril não pode ficar aqui. Mas por quê? Eu falei, mas por que, pelo amor de Deus, isso vai dar uma conotação de racismo, infelizmente. Ah, mas é muito mimimi. Eu falei, não é um mimimi, eu não posso ter essa cultura dessa criança, saber que ela tem cabelo de Bombril. Não, o cabelo dela é afro e o cabelo dela é de qualquer jeito. E o jeito que ela quiser colocar o cabelo dela, isso a gente vê muito em faculdades federais, cabelos azuis, vermelho, amarelos, roxos, enfim, cabelos raspados, careca. As pessoas hoje são livres para os seus cabelos. Imagina essa criança chegando em casa, aqui, mamãe, eu. Aí quando você olha o cabelo da criança é um Bombril. Mas o que eu faço agora? Ué, vamos ensinar a partilha. Vamos colocar o cabelo dela de botões, que eu vi botões em cima da mesa, cabelo de macarrão, tinha lã. Vamos fazer um mix aí. E no outro dia, como é que essa criança chega na escola? Com o cabelo todo cheio de coisa, eu não sei falar o nome, mas com muitas coisinhas assim, cheio de flores. E eu falei para ela, o que houve com o seu cabelo tá tão lindo? Foi ontem, tio, eu fiz o meu cabelo colorido e hoje eu vim com ele todo colorido. Porque o Pequeno Príncipe falava para nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Imagina se essa criança, como é que ela ia se sentir colocando Bombril no projeto dela ali. Então você precisa, às vezes, intervir em determinadas coisas e não dá tempo de explicar muito na hora, mas posteriormente, vai lá no seu caderno, professora Paulo precisa conversar sobre cabelo Bombril. Não chamar atenção, mas eu mandei para ela, meu cabelo não cabe em mim. É um filme maravilhoso, que o pai tem pai hoje que tá fazendo na internet. Ele pega o aspirador de pó, mete no cabelo da criança, suga o cabelo da criança, a xuxinha já está aqui, desce e faz um monte de xuxinhas ali diretamente. Não sei se acontece, enfim, só sei que os pais estão fazendo isso. Então a gente tem que tomar cuidado com essa visão pedagógica. Quando o teu professor for fazer alguma coisa, dá uma olhada. Mas, Paulo, é muita coisa para olhar, Paulo, eu sei. Mas imagina depois você pegar um abacaxi como esse. Da mãe chegar lá e falar assim, da minha filha é Bombril? É isso mesmo? Porque eu não sei se foi a mãe que deu. Mãe, preciso levar Bombril para a escola. A mãe pensou talvez para uma outra coisa, que eu acho, tendo as minhas dúvidas, que uma mãe não teria, né, a capacidade de dizer seu cabelo é de Bombril. Então dá uma olhadinha nos projetos que o seu professor vai fazer. Uma outra coisa que o pedagogo precisa muito, trabalho em equipe. Gente, me desculpa,
Mas a classe desunida é a nossa classe. Não, porque o meu projeto vai ser o projeto melhor. Quer ver isso? É quando vai fazer festa junina, ou julina, ou folclórica. Não faça para aparecer, não. Vamos trabalhar em união, dentro das suas conformidades, dentro do seu poder capitalista, né? Vamos fazer em união, porque essa união, ela desfaz para a gente a persuasão do caminho que estamos trilhando. E o pedagogo precisa unir as suas equipes. E as equipes hoje de escolas, elas levam muito para o lado pessoal. Leva muito para o lado eu. No pronome pessoal, tira o eu e coloca o nós. Eu tenho certeza que você vai ter coisas que você vai precisar do outro para fazer para si mesmo. Um ponto que é fundamental para o pedagogo: prova. Complicado, difícil, porque as provas hoje em dia, elas são muito vivenciadas numa decoreba ou numa esfera que venha mostrar o que sabe e o que não sabe. Mas não coloca uma prova interpretativa para o aluno. Converse com o seu professor. Gente, como Maurício de Souza nos ajuda nas tirinhas em português, matemática, ciências, história, geografia e arte no primeiro segmento. No segundo, então, ele vai longe. A bonequinha Mafalda é ótima. Ela traz, a Mafalda já reprovou e reprova muita gente em concurso. Claro que você não vai fazer para o teu aluno uma esfera de dificuldade, mas uma esfera de René Descartes, de existência, de pensamento. Você precisa fazer isso dessa forma. E, principalmente, trazer essas famílias. Mas, Paulo, é largado. Então, seja a família desse aluno. Traga esse aluno para você. Que existem alguns casos, eu sei disso, que a família ela coloca só para a escola devido às ações governamentais, orçamentárias do governo. Eu sei disso. Porque se bater lá, vai dar presença. E se bater o número de falta, ela perde o tão formado Bolsa Família. E que hoje está sendo vivenciado, né? Está passando por um pente fino aí e as mães estão malucas. Algumas ainda não receberam. Já que ela não tem família, essa criança, esse adolescente, adote. Ah, eu vou adotar esse burro velho aqui? Já escutei isso. É aonde que a sala do pedagogo, da orientação educacional, ela se torna uma sala que ele quer estar, porque ali ele está tendo um cuidado, ali ele está tendo uma atenção, ali ele está sendo um aluno, porque em sala de aula ele é o número 17 da chamada. E quando ele é o número 17 da chamada, ele simplesmente é um número. E quando nós somos o número, nós não somos nada. Mas quando ele vai para a sala de orientação, para a sala do pedagogo, ele é escutado, ele chora. Eu tive um grande problema uma determinada vez, que foram do quinto ano, mais ou menos umas 10, eles já são já adolescentes, quase moças, porque a professora queria fazer uma apresentação do Dia das Mães. Pedagogo, essas datas do Dia das Mães, Dia dos Pais, elas são complicadas, porque nem todo mundo tem mãe e pai dentro de uma escola. Às vezes só tem a mãe, que sai de manhã e chega à noite.
Às vezes só tem o pai, que é a mesma coisa. Que às vezes o pai é pedreiro. Às vezes o pai é um senhorzinho, já dos seus 70 para 80 anos, com uma criança de 10, que não tem atenção. Então essa família, ela precisa ser alocada. É por isso que a tua sala, pedagogo, ela vai ser a sala mais requisitada. Porque, infelizmente, se você não convencer o teu professor que ele tem que dar uma atenção diferenciada, não vou voltar lá no início, fazendo um pleonasmo vicioso, no início do começo, aquele policial que falou para mim lá na reportagem, eu não fiz curso, mas tive que fazer aqui na polícia para dirigir draga. Eu tenho que fazer curso para apadrinhar essa criança. Porque senão, a minha sala de aula, o meu convívio escolar vai ser um inferno. Desculpa a palavra meio grotesca, mas não tenho outra para falar para você. Vai ser o inferno. A sua vida vai ser o inferno. Porque aquela criança, aquele adolescente, vai fazer de tudo para chamar a tua atenção. E ela chama a atenção de uma forma mais difícil que seja, que é te confrontar, que é bater, que é rabiscar, que é quebrar o banheiro, que é falar os piores palavrões da vida, que é fazer em casa, ele quer externar o que dentro de casa ele não pode fazer, ou que dentro de casa ele aguenta muito calado, ou que dentro de casa, misericórdia, só Deus sabe. Aluno que quer chamar a atenção é porque ele precisa da sua atenção. Senão, de nada vale cursar pedagogia, passar por tantas esferas e não saber colocar na pupila dos seus olhos o olhar do seu aluno. Então, hoje, para verberar sobre essa, devido ao nosso horário que já se aproxima, é tão rápido, a gente poderia passar uma noite aqui falando, enfim, essas 2 horas elas passam tão rápida. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: não tenha medo. Todo mundo erra, mas é no errar que eu acerto. Eu só sei andar hoje, pedagogo, porque um dia eu caí. Na minha época de criança, hoje eu não sei mais como é que é isso, eu não posso dar essa afirmação, mas na minha época de criança, a bicicleta primeiro ela vinha com rodinha. Por eu ter uma instabilidade emocional, eu chupava chupeta. E ó, vou até confessar para vocês, chupei até os 12 anos. Adorava minha chupeta. Até minha mãe me vergonhar perto dos meus colegas. Paulo, não vai levar para a escola, não? Aí eu nunca mais. Meu apelido ficou sendo Chupetinha, que naquela época era apelido. Hoje já seria um bullying, né? Uma diferença aí, já um outro tema a ser entrado, a ser pautado, perdão. Então, esse lado que a gente precisa trabalhar, esse lado aí de poder esquematizar e, ao mesmo tempo, poder trabalhar, não tenha medo, porque o medo te impede você andar, ele te atrofia. O medo eu só perdi o medo de tirar a rodinha quando eu tinha, hoje, né, poderia falar lateridade, mas naquela época não existia esse nome. Mas hoje eu teria minha lateridade a partir do momento que a gente poderia, ó, bom tema para a nossa próxima bullying, excelente, bullying com lateridade, com formação pedagógica, isso aí é excelente. Já fica aí para o Alexandre a próxima aí, que, se não me falha a memória, foi Isabelle, foi isso? Não sei se foi, perdão, que eu não vi. Mas obrigado aí pela sugestão de como está sendo filmado, já deixo aí para ele como uma próxima sugestão para vocês. Não tenha medo, porque errar faz parte do processo. É errando que se aprende. Se hoje eu sou um neuropsicopedagogo e eu pego uma criança que recentemente, já durante dois anos com ela falou o nome sábado para mim no consultório, eu chorei.
Que bobeira, né? 2 anos para falar o nome, mas é 2 anos de uma autista não verbal e simplesmente falou 2 vezes o nome, e quando eu pedi a terceira vez, balançou a cabeça e falou não. Não, não falou não, não. Só balançou a cabeça dizendo que não. E eu respeitei o momento dela. Como eu já fui chamado de tio Caju, não sei por quê, por uma outra autista não verbal. Então, eu só chego nesse patamar errando. Só chego nesse patamar tendo ousadia. Seja ousado. Vá numa. Se a sua pedagogia é empresarial, vá numa empresa e fala assim: ó, eu quero fazer diferença na tua empresa, está aqui. Ah, porque o não você já tem, mas o sim você conquista. Se é dentro de um hospital, se seja dentro de um lado esportivo, se seja no EJA, não sei aonde que você possa ser a sua colocação. Eu só sei que existem ramificações que você pode verberar dentro de um cunho para você poder trabalhar. Tá difícil, mas o mercado exige os melhores. E os melhores estão aqui, não perdendo seu tempo dentro dessas 2 horas, mas ganhando o tempo que está aqui dentro desse local, aprendendo um pouquinho mais. E quando se formarem e já formados, nunca perca essa oportunidade, porque só sei que nada sei. Artigo 62 da LDB, formação continuada. A gente vê por aqui. E para finalizar a minha palestra, eu amo muito esse homem. Já li vários livros dele e ele é um grande filósofo, já morto. E ele pareia muito sobre 2 filósofos, perdão, um biólogo e um psicólogo que eu também amo, que é Vygotsky e Piaget, que é o Dr. Norman Pearl. Ele fala para mim, e eu acho que vem muito de encontro a vocês que estão começando, a vocês que estão verberando sobre novos sonhos, a seguinte frase que eu coloquei dentro da minha tese: nunca tenha medo de tentar algo novo, pois um velho sonhador do passado, ele construiu uma arca que não afundou. E um grupo de profissionais treinados e qualificados, com seus doutorados em mãos, o Titanic. Quando o desejo de vencer, ele impera dentro de mim, o medo e as aflições da vida ficam de lado, porque na realidade o que vigora é minha força de estar presente como pedagogo na sociedade vigente. Obrigado, pessoal. Aí agora eu falo para vocês. Dá vontade de sair daqui? Não dá. Não. Mas esse cara é maravilhoso. Quando você falou que ia citar uma pessoa que você ama, eu pensei que você ia me citar. Não sei. Vai que é uma frase de alguma dissertação. Não sei. Né? Me ama, né? Falou, eu amo essa pessoa, pensei que era eu. Paulo, você sabe que você mora no nosso coração. Você é de casa. Você é um dos nossos melhores docentes. Muito obrigado. Receba o nosso carinho das nossas alunas convidadas de outras instituições. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu adorei. No início, nós estávamos conversando, né, sobre essa parte de gestão, o quão difícil ser gestor, né, na atual circunstância da educação. Mas você trouxe assim, conteúdos que eu vou dizer para vocês, que estão iniciando a graduação, que já estão se formando, ou que já são formadas e estão pegando uma gestão agora. É difícil, é trabalhoso, mas vem uma recompensa maravilhosa, que é a satisfação do nosso maravilhoso trabalho. Então, assim, muito obrigado, Paulo, por ter tirado um tempinho da sua extensa e imensa agenda para dar essa palestra. Vou convidar o Paulo, sim, para trazer
a palestra sobre bullying na nossa próxima semana pedagógica, que não está longe, tá bom? A gente só está esperando a Secretaria Acadêmica marcar. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que compareceram. Fátima sempre me lembrando aqui pelo WhatsApp que amanhã tem mais, tá bom, gente? Amanhã nós vamos estar falando sobre alfabetização de crianças com necessidades especiais com a professora Roberta Israel, também a professora da casa, professora de alfabetização e letramento da graduação. Vocês também vão adorar. Paulo, você está convidada a participar dessa aula também conosco, tá bom? Lembrando que sábado também começa o nosso curso de mediação, que o professor Paulo também é professor convidado para este curso. Quem quiser se inscrever é só entrar em contato conosco pelo 21 981560221. É só falar com a Fátima. E espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente tem muito mais. Um beijo no coração de vocês. Gente, prazer imenso, tá bom? Coraçãozinho aí para todo mundo, tá? Obrigado, Laura. Um beijo. Coraçãozinho para todo mundo. Obrigado. Beijos aí, gente. Sucesso na carreira de vocês. Que Deus abençoe muito.